aqui você tem um anúncio dos feitos do Senhor. A partir do versículo 10, por gentileza, olhem comigo só algumas palavras. Versículo 10, não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei. 11, esqueceram-se das suas obras, e ele descreve a obra do Senhor, como Deus atuou lá no Egito, até Davi, todo o Salmo, tá? Em todo o Salmo, mas ele vai por partes. Quando chega no versículo 17, ele fala assim, depois de descrever o que o Senhor estava fazendo pelo povo, mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele, e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. 18, tentaram a Deus. Versículo 19, falaram contra Deus. Versículo 22, porque não creram em Deus. Versículo 30, não reprimiram o apetite, ou seja, eles pediram carne, veio carne, eles continuaram com a boca cheia e contra o Senhor. Versículo 32, sem nenhum impedimento, continuaram a pecar, não creram nas suas maravilhas. Versículo 36, eles lisonjeavam, porém, de boca, e com a língua mentiam. Versículo 37, o coração deles não era firme, não foram fiéis à aliança. Versículo 40, quantas vezes se rebelaram contra o Senhor, provocaram o Senhor. Versículo 41, tornaram a tentar o Senhor, agravaram o Santo de Israel. 42, não se lembraram do poder de Deus. 56, ainda assim tentaram o Senhor, e a ele resistiram, e não lhe guardaram os mandamentos. 57, tornaram atrás e se portaram aleivosamente, ou traiçoeiramente, como os seus pais, desviaram-se. Versículo 58, provocaram com os seus atos, incitaram a zelos. Isso é um resumo da posição de Israel, e esta é a preocupação de Asaf. É a partir desta introdução, é nesta introdução, que nós vamos destacar algumas coisas importantes para a nossa vida nesse tema, missão na família, formando uma geração piedosa. Eu não combinei nada com Natan, nem sabia que era o Natan que ia fazer a abertura, mas você verá que o salmo que ele leu tem a ver com o que nós vamos tratar aqui. Mas vamos aqui para a primeira lição. Veja bem, o povo de Deus deve reformar o seu relacionamento com Deus, dando atenção à sua palavra. Vamos reler os versículos 1 e 2? Leiam comigo, por gentileza. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. É muito interessante esses dois versículos, porque também está ligado com o versículo 5, estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu a lei em Israel. Quando você pensa na questão lei, foge um pouquinho da essência do original, porque não é simplesmente uma lei, é a Torá. Lá o original está apontando como a Torá, ou seja, tudo aquilo que foi escrito para marcar um relacionamento, para conduzir o povo num relacionamento com Deus. Então a questão estabelecida aqui é um relacionamento com Deus. A primeira coisa que nós precisamos entender e buscar é justamente relacionado àquilo que nós vivemos entre nós e o nosso Deus. E a expressão está muito clara quando ele diz, escutai, prestai ouvidos. E tem uma edição que a ideia do original é para você se curvar para ouvir direito. É você colocar a mão no... Pera, fala de novo. É uma atenção redobrada àquilo que está sendo
proclamado, anunciado, para não se perder nem mesmo uma vírgula, nem mesmo uma vírgula. A preocupação aqui de Asaf, inspirado pelo Senhor, é chamar o povo da sua geração a retornar para a palavra de Deus, para que possam atentamente, não apenas ouvir, mas compreender para viver. Atentai no que estamos relatando, no que o Senhor relatou. Atentai, prestai ouvidos. Eu vou repetir o que foi passado para vocês lá desde o início, os feitos do Senhor e a história de Israel. Prestem atenção, ouçam isso com atenção. Hoje nós não temos mais ou somente a Torá, mas nós temos a Bíblia Sagrada. E no mandamento ou na lei estabelecida para relacionamento com o povo de Israel, nós temos a lei, os mandamentos que estabelecem princípios eternos, e temos aqueles mandamentos que são relacionados à nação de Israel. E aí chamado as leis cerimoniais. Essas leis cerimoniais, elas apontavam para Cristo. Então, cumprindo-se em Cristo, agora é uma nova etapa de que se volta aos princípios estabelecidos nos 10 mandamentos. E tudo aquilo que é estabelecido na lei de Deus não vem mais para a igreja para estabelecer como padrão de juízo, salvação ou condenação, mas vem para apontar, para mostrar ao homem o seu estado de pecado. Se você ler Romanos, você encontrará ali registrado, se eu não estou equivocado, no capítulo 4, se eu não estou equivocado, vai dizer a respeito do relacionamento, a questão da lei. A lei veio, e a lei veio não para restabelecer o povo a Deus. A lei não veio para restabelecer o povo a Deus. A lei veio para apontar a pecaminosidade do homem. A pecaminosidade do homem. Depois ele fala também no capítulo 7, dizendo que eu não teria conhecido o pecado se não fosse pela lei. Então a lei diz, não farás isto. A lei veio para mostrar assim, olha aqui, olha a transparência, olha olha a sua vida aqui é um parâmetro, e você ultrapassou. Daí então a definição de pecado. O que é pecado? Vamos lá. Pecado, qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão desta lei. Olha só como é que o ensino antigo era melhor do que o atual. Todos aqueles que estudaram o breve catecismo souberam a definição geral, e os mais novos têm mais dificuldade porque não memorizaram. Vamos repetir? O que é pecado? Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão desta lei. Ou seja, o que falta para a lei ou o que ultrapassa a lei, que foge da forma da lei. Então a lei veio para apontar qual é e como é o homem, como está o nosso pecado. Ou seja, não há ninguém capaz de ser salvo por si só. E ele agora chama-nos a esta atenção, apontando para uma nova etapa em que Cristo veio. E Cristo veio, veja bem de que forma. Hebreus, capítulo 4. Antes de Hebreus, capítulo 4, por gentileza, alguém leia para nós Romanos 3,10. Romanos 3,10. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Versículo 23, esse mesmo capítulo, por gentileza.
pois todos, ele não disse 99,9 pecaram, todos pecaram. Aqui ele diz, carecem da glória de Deus, na revista corrigida, e destituídos estão, ou seja, o pecado afastou o homem de Deus. O homem morreu, o homem agora está separado. Então, de acordo com esse padrão, é só mesmo condenação. Mas você tem em Hebreus capítulo 4, versículo 15, algo maravilhoso. E se você se lembrar, quando João Batista está com os seus discípulos, e chega Jesus, no capítulo 2,29 ou 1,29 de João, acho que é 2,29, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora olha só o que nós encontramos em Hebreus 4,15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, falando de Jesus, foi ele o quê? Tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Olha só o que nós temos hoje. Nós temos alguém que veio e conseguiu e superou toda a exigência legal, cumpriu cabalmente e não caiu em nenhum item da lei, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De que forma, então? O crente para de pecar quando ele aceita Jesus? Ele não peca mais na vida? Vamos então entender algumas coisas sobre isso. No mesmo Hebreus, capítulo 10, no versículo 26, ele chama a atenção para aqueles que deliberadamente vivem no pecado. Então, o Romanos 10, 26 inicia: porque se vivermos deliberadamente no pecado, certo? Isso traz consequências de que você está calcando aos pés o Filho de Deus, você está, e não há, segundo o autor aos Hebreus, não há sacrifício para ele. E ele está profanando a aliança, ele está negando o Espírito Santo. Tá, então não é vivendo no pecado. Aqui está falando sobre viver deliberadamente. Eu sei que é pecado, mas eu vou fazer. Eu sei que é, mas eu vou continuar fazendo. Isso é viver deliberadamente no pecado. Vamos para 1 de João. 1 de João, capítulo 1. O versículo 5 em diante, ele diz assim, que recebeu uma mensagem da parte dele, e nos anunciamos: Deus é luz e nele não há trevas. O 6, ele fala: se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, veja bem, não é cometer pecado, mas andarmos nas trevas, mentimos, e a sua palavra não está em nós. Ele continua dizendo no versículo 8: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar. Não é só perdoar, perdoar e purificar. Mas olha só o versículo 10: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Aí você fica meio assim: veja bem, eu não posso viver no pecado, mas então eu posso cometer pecados, porque é tranquilo, é só confessar e acabou. Não, não é bem isso que ele está dizendo. Capítulo 2, logo em seguida, ele começa dizendo: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. O objetivo é uma vida transformada, não ama o pecado, embora o pecado aflore, mas não ama o pecado. Ele ama os mandamentos do Senhor. Lá na frente, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, eu acho que eu não vou encontrar, porque eu não marquei aqui, nos informa que os mandamentos, capítulo 5, versículo 3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque houve uma transformação.
Agora, o pecado que muitas vezes nos assola, este pecado causa em nós a amargura, tristeza, dor, porque nós não vivemos mais sobre o pecado. Romanos 6, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos no pecado, nós que para o pecado morremos? Então nós somos guiados por Deus, dirigidos por Deus. Gálatas 2:20, já não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. Quem tem que aparecer em nós é o Senhor Jesus Cristo. Mas ele continua aqui na 1 de João 2, quando ele diz assim: se todavia alguém pecar. Bom, você tem no original algumas dicas bem interessantes. Você tem o tempo presente, que é um ato realizado com efeito constante. Por exemplo, nós fomos justificados. E esse justificado é um ponto realizado na história que continua. Mas nós temos também o chamado aoristo. E aoristo é algo feito, aconteceu. E aqui ele diz assim: se todavia alguém pecar, este pecar está no chamado aoristo, ou seja, ele aponta para um ato, um pontual, e não uma constância de vida. Se todavia alguém pecar, então nós sim cometemos pecado, por mais que não queiramos, nós cometemos pecado. Se nós cometemos pecado, então nós precisamos entender que neste ato do pecado somos condenados. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se alguém estuprar um bebê, depois matá-lo e esquartejá-lo, é pecado digno de condenação eterna. Quando o pai ou a mãe ou o irmão fala assim: fica quieto, senão o pastor vai brigar com você, é pecado digno de condenação eterna. Que a questão não está na gravidade do pecado, está em ser pecado. Quebrou a lei, se quebrou a lei é condenação. É claro que tem efeitos, consequências diferentes, mas no quesito de pecado, é pecado. Efésios 2:1 diz: ele vos deu vida estando vós mortos, vossos delitos e pecados. A questão é o pecado que condena. E o pecado não é lá o feito. O pecado é o que conduz ao mal feito. Então o pecado, ele não está no ato. Vamos pensar aqui, você tem a sua mão, e até no Romanos 3, que Damares leu, 10, depois em diante ele fala assim: os seus pés são velozes para derramar sangue. Agora, os pés maldosos, eles apenas obedecem o que está aqui dentro. Então, esses pés velozes, eles podem ser usados para o mal ou para o bem. Então, depende do que está aqui dentro. Então, o problema condenativo não são os feitos, os atos, mas o que conduz aos atos, que motiva os atos. Vou exemplificar isso nos nossos estudos de quarta-feira. Lembra quando Jesus disse assim: ouviste o que foi dito, não matarás, porque quem matar está sujeito a julgamento, a tribunal. Eu, porém, vos digo, se você insultar alguém ou chamar alguém de tolo, está sujeito ao tribunal, ao julgamento. O que ele está dizendo não é um ato de tirar a vida, mas ele está dizendo que a maldade que está no coração, é isso que condena. Daí então todos são condenados. E nós precisamos desta palavra apontando para Jesus. Não é o que você faz que Ele salva. Não é a sua fidelidade a Deus que Ele salva. Eu nasci no lar evangélico, nunca entrei nisso, nunca bebi isso, nunca fumei aquilo, nunca... Tá, glória a Deus por isso, maravilha, que bom.
Mas não é isso que lhe salva. O que lhe salva é Cristo na cruz do Calvário. Porque Ele passou por tudo. E aí, eu nunca adulterei. Mas não pode ver uma mulher passando lá mal vestida e fica desejando. Já adulterou. Lembra daquela história do camarada lá no interior, que o pessoal da igreja, ele não viu o irmão da igreja do outro lado, o irmão da igreja viu ele do lado de cá, e de repente passou uma mulher mal vestida, que olhou para trás, e foi para trás, e bateu a cabeça no poste? Ele não adulterou, ele não foi para a cama com aquela mulher, mas no coração ele adulterou. E quantas vezes você pensa coisa má? Quantas vezes você fala coisas que não devia falar, ou faz? A questão é, o coração corrompido precisa de Jesus. E aí Jesus entra e Ele mata. O Espírito Santo entra no seu coração e mata. Você morre. Ele tira a sua raiz deste mundo. Mas de como você morre? Você morre no sentido progressivo. Progressivo. Colossenses 3. Se fosse ressuscitados com Cristo, buscai as coisas do alto, pensai nas coisas do alto. A sua vida está oculta em Cristo Jesus, e ela será manifestada quando Ele se manifestar. Mas quando você olha a questão relacionada ao versículo seguinte, no mesmo tempo que ele fala que você morreu e ressuscitou com Cristo, ele diz no versículo 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, o exercício da santificação. Filipenses capítulo 2, versículo 12, desenvolvei a vossa salvação, é ordem para você e para mim, desenvolver a salvação com temor e tremor. Mas no versículo 13 ele diz assim, mas é Deus que efetua em você, tanto querer como realizar. Mas é um exercício prático, eu desenvolvo isto. Mas e quando eu peco? Então um ato de pecar já é suficiente para ser condenado, mesmo que seja esporádico, mesmo que seja pontual. Vamos pensar aqui, alguém fez algo terrível, foi denunciado, levado até as autoridades, e lá então tem o registro. O outro furtou alguma coisa para comer, e custa R$5, mas também foi pego. Aí quando você puxar a ficha, fulano de tal, com crime bárbaro, tem passagem pela polícia. Fulano de tal, que furtou alguma coisa, também tem passagem pela polícia. Por quê? Porque a questão não é a gravidade, é que se errou. E a lei é isso, se errou, está condenado. Ou seja, quando eu penso algo errado, quando eu falo coisa errada, quando eu faço coisa errada, ou deixo de falar, ou deixo de fazer aquilo que é para fazer, eu estou pecando, e se eu peco, eu sou digno da condenação. Então, como que eu posso ter certeza da salvação? É quando eu olho para Hebreus, e ele diz, Jesus passou por tudo a nossa semelhança. Então, quando eu pequei, e não gosto de pecar, eu me arrependo e volto para o Senhor e confesso, aquele que passou por essa mesma situação, não caiu, e eu estou nele, é por isso que eu sou salvo. Bom, mas eu falei anteriormente que não é a sua fidelidade que Ele salva. E é verdade, é Cristo. Mas uma vez que você está em Cristo, você sente prazer nos mandamentos do Senhor. Você sente alegria no Senhor. E se você observar o Salmo 51, o pecado lhe rouba a alegria da salvação, e diminuindo a alegria da salvação, você quer pecar mais. Olha o que o salmista disse, eu acho que no versículo 12. Restitui-me a alegria da tua salvação. Quando você está perdendo o contentamento em Deus, você não tem prazer de estar em torno da palavra de Deus. Então, ao mesmo tempo que você é salvo pelo Senhor, só por Jesus, ninguém mais pode lhe salvar, nem você mesmo. As suas obras não podem lhe salvar. Tem que saber disso. Agora, uma vez salvo, eu vou amar fazer a obra do Senhor. E aí então eu fecho com Efésios 2, 8, 9 e 10. Pela graça
sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. 9, não de obras, para que ninguém se glorie. Então tá bom, se a salvação não vem por obras, então eu posso viver de qualquer maneira. Versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Você já sabe, mas eu quero fazê-lo lembrar. A palavra feitura, no original, é poema, de onde você tem, no português, o poema. O poema, ele representa, ele aponta as características do poeta. Então tem aqueles que são hábeis na poesia, e lê muita poesia, ele consegue identificar quem é o autor daquela poesia através do estilo da poesia. Essa poesia aqui foi feita pelo presbítero Wendel, porque é a linha dele. Assim é a nossa vida. Nós somos o poema de Deus. Deus nos fez para que, na nossa obediência a Ele, as pessoas reconheçam Ele na nossa vida como o autor dessa transformação. Então você volta para Deus e você diz: eu preciso viver mais para o Senhor, eu preciso estar mais no Senhor. E de que forma que eu vou fazendo isso? Por muito tempo você deve ter ouvido a seguinte frase: crente não bebe, não fuma, não joga. Quantas vezes nós já ouvimos ou falamos assim: a Damares, olha, não faz isso, não faz aquilo, só falta ser crente. Então, o evangelho não é o evangelho de não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, não faça aquilo outro. O evangelho é uma transformação interior que me motiva a tomar decisões corretas. Então, eu não vou fazer porque eu não posso fazer, eu não vou fazer porque aquilo que está ali não é edificante, porque aquilo que está ali atrapalha o outro, porque aquilo que está ali ofende o outro, porque isso que está aí faz mal à minha saúde. A nossa visão é tão distorcida que beber é pecado, mas comer demais, de vez em quando a gente está comendo demais. Exagerei hoje. E nem paramos para pedir perdão. E a Bíblia fala dos glutões. E é até mais forte, né? Mete a faca no pescoço. Glutão. Nós estabelecemos algumas coisas, e é muito mais grave do que isso. Por isso nós precisamos de Jesus para a nossa salvação. Agora Ele entra no meu coração, e agora Ele me esclarece, Ele abre os olhos. Paulo chama: eu peço ao Senhor que abra os olhos do coração deste povo, para que o meu coração veja. E aí eu encanto-me com a beleza do Senhor, com a grandeza do Senhor, e esta graça inunda o meu coração e move a minha vontade. Eu não vou para a igreja porque, se eu não for e Jesus voltar, eu estou no inferno. Já imaginou se você tem casa, meu irmão, e nessa hora Jesus voltar, né? Cuidado. Não é isso. Eu estou aqui com vocês porque eu amo estar com os meus irmãos cultuando o nosso Deus. É prazeroso cultuar a Deus, cantar louvores, relembrar hinos antigos, né, Juan? Hinos antigos, bons. Às vezes tem hinos que nem o Wendel, mas o Evandro consegue lembrar, mas são hinos maravilhosos, boas letras, boas mensagens, e devem ser cantados. Inclusive o Salmo 42, Wendel, a gente podia dar uma ensaiada ali para cantar aqui com as igrejas. Maravilhoso. É gostoso estar aqui. É gostoso quando o irmão ou a irmã está orando e eu estou orando com ele ou com ela. E aí no final da frase eu concordo com ela e digo amém.
Assim seja, Senhor. Sabe, isso é gostoso, compartilhar e partilhar das mesmas coisas. Então, não é por uma obrigação, porque se eu estiver aqui hoje e Jesus Cristo voltar agora, eu vou para o céu. Mas se por alguma razão, ou cansaço ou coisa do tipo, eu estiver em casa e vocês reunidos aqui, eu também vou. Porque não é a minha ação. Agora, estar no Senhor me conduz a ações. Eu preciso dar ouvido que eu sou pecador e que Jesus é a única solução e Ele é o meu contentamento, certo? Ele é o meu contentamento. E isso nós fazemos através da palavra de Deus. Leia a Bíblia todo dia. Não adianta você falar que é crente se você não lê a Bíblia. Todo dia. Você não come todo dia? Você não toma água todo dia? Aí você quer ser forte espiritualmente falando, sem ler a Bíblia? 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, repreensão, correção, educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não há boa obra se não for segundo as Escrituras. A finalidade da repreensão, do ensino, da correção, da educação na justiça é para que você seja aperfeiçoado para realizar a boa obra. Número 2. Então nós vimos aqui a necessidade de você estar atento à palavra de Deus. Os pais que querem uma geração temente a Deus precisam fazer de tudo para que o coração dos filhos seja empaturrado com os maravilhosos feitos e poder do Senhor na história. Versículos 3 a 6, voltando aí para o Salmo. Versículos 3 a 6, leiam comigo por gentileza. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes. Quando você é um pai muito dedicado, obedecendo esse ensinamento, você colherá filhos tementes a Deus. Filhos tementes a Deus. Já percebeu as pessoas como tem muita característica do seu familiar? Alguns mais, outros menos, mas eu vou citar um aqui que não está, deve estar ouvindo agora, né? Diácono Rafael. O Rafael tem hora que ele faz umas coisas aqui, eu falo assim, tá aí que está ali na frente. Né? O corpo, o jeito de fazer, a característica do pai. Daí tem até um cântico, acho que esse o Endo lembra? Todo filho se parece com seu pai? Todo filho se parece com seu pai. Esse é bem novo, que eu lembro. Não lembra não, o Endo não lembra. Então o problema não é o hino antigo, é o Endo que não está lembrando mesmo. Será que você, sendo filho de Deus, pode dizer que você é a cara do pai? O Daí lembrou. Então realmente pode ser mais antigo mesmo, né? Mas a questão é justamente essa. A gente tem muito do pai da gente, da mãe da gente, os trejeitos, né? Às vezes é um jeito de falar. De vez em quando a Maris me fala, eu começo a massagear minha unha, né? Aí ela fala, dona Edir, é minha mãe, né? Minha mãe às vezes fica fazendo assim. A gente herda isso. Agora, se você é um pai dedicado,
Um pai que é fiel ao Senhor. E isto pelo estudo constante da palavra. E isto por estudar e dar ouvidos à voz de Deus. Isso por ser um homem de oração. Por ser uma mulher de oração que estuda a palavra. Se o seu filho lhe vê constantemente, você com a Bíblia na mão, seja de manhã, seja à noite, quando você puder. Se ele vê você sempre na sua devocional, se você o chama para o culto, se você o estabelece princípios, se você começa a plantar na cabeça dele a palavra de Deus, ele vai crescer com a palavra de Deus. E tem até coisas que não são, que passam a ser, porque aquele que nos ensinou achava que era. Olha que coisa legal. Deu para entender? As coisas passam a ser, não sendo, porque quem ensinou achou que era. Eu vou explicar. Eu não consigo comer com boné na cabeça. Eu não uso boné mesmo, mas quando eu tenho, eu não consigo me alimentar com boné na cabeça. Não me escandalizo quando alguém come com chapéu na cabeça, sem problema. Mas minha mãe sempre estabeleceu isso. O pecado, isso é pecado, desrespeito. Tira o chapéu menino. Tira o chapéu, menino. Isso foi tão colocado, que hoje eu não consigo. Se eu tiver com o chapéu e for na hora da refeição, eu vou tirar meu chapéu mesmo. Volto a dizer, não me escandalizo com aquele que coma com o chapéu. Mas eu não consigo, porque minha mãe colocou. Tem problema? Não tem problema. Mas minha mãe colocou na minha cabeça isso, entrou no coração, está aqui. E não faz mal também tirar, então eu tiro. No entanto, se você faz isso com a palavra de Deus no seu filho, eu vejo pais aí que o neném está no ventre e ele já começa a colocar na cabeça do menino, lá dentro do ventre da mãe, para que time ele deve torcer. O menino já nasce sabendo as cores do time, os jogadores, os técnicos, a coisa toda. O esforço é tão grande que o menino já nasce torcendo. E por que não fazer isso então com a palavra de Deus, que realmente conta para a vida eterna? Eu não deveria ficar brincando, não? Mas isso aqui não tem problema, não vou brincar com vocês aqui. O dia que eu decidi buscar mais o Senhor me providenciou para que eu não me gaste tempo assistindo futebol no domingo, porque Ele mandou o Cruzeiro para a segunda, aí agora só assisto jogo na segunda, aí não tem mais preocupação com o domingo, né? Aí fechando a brincadeira aqui, mas a questão é essa: se você recebe, olha, eu vi o meu pai lendo a Bíblia. Meu pai está com 80, faz agora 86 anos, tem 85, 86 anos. E meu pai, ele chega, agora ele está indo menos na igreja, devido à questão da sua fraqueza, recuperando aí do Covid. Mas quando ele chega em casa, a primeira coisa que ele faz, enquanto a mãe vai fazer o almoço, ele deita no sofá e vai para a lição de domingo que vem. Já está estudando desde agora a lição do domingo que vem. Isso me influenciou muito para a leitura da Bíblia. Muito. Se tem uma coisa deliciosa, é você abrir a Bíblia. Tem vezes que você não está querendo, não, mas quando você abre, transforma-se no seu coração. Então, passe isso para o seu filho, eduque o seu filho. Olha só a especialidade aqui. Veja, primeira coisa, existe, segundo o autor aqui, existe a necessidade de você, tendo aprendido, passar, contar para os seus filhos, não encobrir nada. A geração vindoura precisa conhecer os feitos do Senhor e o poder do Senhor e as maravilhas que Deus realizou. Mas ele também precisa conhecer os testemunhos, a lei do Senhor, aquilo que Deus estabeleceu para relacionamento e que foi ordenado a Israel e ordenado aos pais. Agora tem uma coisa bonita: você precisa passar para o seu filho, e de tal maneira que ele tenha a responsabilidade de também passar para o filho dele. É algo que vai passando de geração em geração. Daí então, voltando, que gostoso ver aqui com os adolescentes, com os jovens aqui em Aracruz, depois ver ontem, que está acontecendo hoje também no Rio, lá, aproximadamente lá 900 jovens cantando ao Senhor, ouvindo a pregação da palavra desafiadora de ontem.
uma geração que Deus tem levantado. Eu fico muito feliz, eu fico feliz quando vejo aqui o Ministério do Louvor, e me lembro, eu lá ontem cantaram essa música, e eu não gosto muito de música, chama Deus de Você, não é pecado, mas assim, me causa um mal. Eu não proibi os meninos de cantarem, mas falei com os meninos assim, eu não gosto de música, chama Deus de Você, nunca mais eles cantaram. Tal é a submissão deles e o desejo deles por uma boa letra. Eles excluíram muitas músicas que, ao observar e tomar conhecimento, que não era cristocêntrico. Não cantam. E aí você vê o zelo dos meninos, liderado pelo presbítero Wendel aqui, na questão da letra da música, o zelo pela letra da música, sabe? Não importa se vai ser uma música, aquela música animada, não importa, a questão é qual mensagem, adora a Deus ou não. É por isso que nós gostamos muito da música Tu és, a Ti, né? Porque o louvor é a Deus. Nada que não possa dizer também aquilo que Ele faz por nós. Mas quando você está destacando os feitos do Senhor, nós adoramos o Senhor, nós louvamos o Senhor, e ver os nossos jovens envolvidos com isso é maravilhoso. Agora, por que será que a geração está se perdendo? Muitos estão se perdendo. Talvez não seja a culpa das universidades. Talvez não seja a culpa deste mundo. O mundo sempre foi mundo. O sistema sempre foi corrompido. O sistema sempre foi inimigo de Deus. Agora, então, o problema está dentro da minha casa. Dentro da minha casa. Eu não estou acusando você, eu estou dizendo que nós temos falha suficiente para que nossos filhos se afastem. No entanto, precisamos zelar para isso. Primeiro, a minha vida com Deus, meu compromisso com Deus, e colocar na mente do meu filho. Agora, veja bem, o meu filho chega lá em casa e me ouve assim: nossa, você viu só hoje? Viu o que o Odair fez hoje? Ah, não, vou falar uma coisa. Você viu a Thalita, que é Tavares, fez isso. E você percebeu que o Wendel... Aí você começa a falar mal da igreja e quer que seu filho tema a Deus e vá para a igreja. Quando que ele vai? Nunca. Ele vai enquanto for forçado. A primeira oportunidade ele sai e não volta mais. Então, se aconteceu algo errado e o seu filho tomou conhecimento, chame-o e diz: realmente aconteceu. Mas o Wendel é como nós, falhos, e nós precisamos ajudá-lo, porque Jesus morreu por ele e por nós também, e ele é lavado no sangue do Cordeiro. Olha, aí sim, você prepara o seu filho para o Senhor, você forma o seu filho para a glória de Deus. Mas olha só o que o Natan fez hoje. E nós não tínhamos combinado, lembra que eu falei isso, né? Nós não tínhamos combinado. Ele leu o Salmo 145. Olha só o que diz o versículo 4. Salmo 145, 4. Estamos chegando já ao final, tá? Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Versículo 6, falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos, e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade, e com júbilo celebrarão a tua justiça. Olha agora os versículos 11 e 12. Falarão da glória do teu reino, e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos, e a glória da majestade do teu reino. Anuncie dentro da sua casa, a missão na sua casa. Eu quero ser missionário lá na África. Você é missionário na sua casa? Nós temos alguns missionários aí que são ovacionados mundialmente, mas que perderam a sua esposa e os filhos. Desculpe a franqueza, mas para mim são frustrados, são fracassados. Não adianta eu passar por cima da minha esposa e do meu filho para fazer uma coisa que não há consonância. Porque se Deus me deu uma esposa e Ele me deu uma missão, Ele também dará essa missão à minha esposa. É bonito ver aquela família missionária que esteve com a gente aqui, e esse irmão falando, e de repente o filho vai também dar uma palavra, e o filho fala a vontade de voltar para o campo. E campo não é campo
É campo, não é de futebol não. Não é campo de futebol não. É lugar terrível que você pode morrer a qualquer momento. Adolescente dizendo, eu estou com muita vontade de voltar para lá. Nós precisamos voltar para lá. Então, quem não tem uma família, como é que ele pode ganhar o mundo? Não tem jeito. Não tem jeito. Então, zele para que o seu filho conheça o Senhor. Pastor, mas o meu filho está longe. Ele já morreu? Não. Jesus já voltou? Não. Você já morreu? Não. Então ainda há tempo. Mas eu não consigo. Glória a Deus que você não consegue, nem eu, nem ninguém. O William está na igreja. Graças a Deus. Você foi um pai, ia dar mais uma mãe. Não, fomos não. Tivemos as mesmas falhas que você que está com um filho que não está na igreja hoje, teve. Mas Deus pode restaurar. Deus pode restaurar sua família. Ele tem poder para fazer isso. Eu preciso confiar nisso. Eu preciso clamar por isto. Eu preciso orar por isto. Eu preciso buscar nisso. E deixar que estes que estão na minha casa me vejam com esse temor, com essa alegria no Senhor. Eu não posso salvar o meu filho, eu não tenho poder para salvar o meu filho. Mas eu sou o servo daquele que pode salvar o meu filho, daquele que pode salvar o meu cônjuge, daquele que pode salvar o meu pai, salvar a minha mãe, salvar o meu irmão. Eu sei que ele pode, só que nós esquecemos disso e achamos que os nossos métodos são mais poderosos do que o Espírito Santo. Jesus não disse assim, e sereis hábeis com metodologias infalíveis para ganhar. Ele falou assim, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ele não disse ao serem capazes ou fazer cursos. Ele disse o Espírito Santo é o poder salvador. Gente, o Espírito Santo pode mudar, o Espírito Santo pode transformar. Eu costumo usar 3 exemplos. Olha só, ele mudou o coração do apóstolo Paulo de um terrível, ferrenho perseguidor para um temente a Deus e perseguido. Alguém que tinha fama, que tinha dinheiro, que era louvado, e de repente ele joga tudo, ele diz, considerei tudo perda por Cristo. Só pode acontecer isso quando o Espírito Santo entra num coração e ele foi mudado. Segundo, antes dele, Nabucodonosor, olha como é que ele muda a mente. Ele está aqui e diz, tudo isso eu consegui, eu ganhei, eu sou o cara. Deus coloca ele numa loucura, ele vai para o meio do pasto, começa a comer capim com os animais, ervas com os animais, cabelos crescem, unhas crescem, até que Deus tira-lhe a loucura, e ele então volta e diz, não há Deus como o Deus de Daniel. E quem profanar esse nome será punido. Alguém que antes eu era, agora Deus é. E tem uma outra pessoa, se Deus me salvou, Ele pode salvar qualquer um. Porque sem o Espírito Santo na minha vida, eu sei das minhas vontades, que são trabalhadas pelo Espírito Santo. Então Deus pode. Deixe o seu filho, o seu esposo, a sua esposa, o seu irmão, o seu pai, a sua mãe, verem em você que você é o poema de Deus. Quando você estiver trabalhando lá, fazendo a obra lá, assim, a maneira como você responde, a maneira como você se relaciona, a maneira como você prioriza Deus, que as pessoas olham e dizem assim, opa, essa vida aqui foi feita por Deus. Deus fez isso. Deus é o poeta. Deus é o poeta desse poema. Deus pode. Deus pode. Só para conclusão, pregar na família pode interromper esse círculo vicioso da impiedade. Versículos 7-9 diz assim, para que pusessem em Deus a sua confiança e não esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Esta é a finalidade. Você busca o arrependimento,
você trabalha a lei do Senhor, a vontade do Senhor no seu coração, você intensifica isso dentro da sua casa, vivendo para o Senhor, e isso será possível, fará com que o círculo da impiedade seja quebrado, e Deus então salve aquele a quem você tanto deseja, e que é do propósito dele. Nós somos uma geração imediatista. Às vezes nós não sabemos esperar. Olhamos para Davi e falamos: olha que homem, eu queria ser como Davi. E pensamos que Davi falava assim: Senhor, Deus já mandava a bênção para ele. Senhor, me dá, Deus já mandava para ele o que queria. Salmo 41 diz: esperei confiantemente, ou seja, gastou tempo para que Deus mudasse a minha história. Esperei confiantemente no Senhor. Ele me ouviu quando eu clamei por Ele, quando clamei por socorro. Ele me deu uma nova vida, mas Ele esperou. Nós somos imediatistas e nós queremos que seja realizado ali logo à frente. E isso influencia os nossos filhos também a serem imediatistas. Não sabem esperar. Nós temos uma geração hoje de pais fracos que dão tudo que o filho quer para cumprir ou satisfazer alguma coisa, e isso é ruim. E quando você leva a pessoa a esperar, ela aprende a obedecer o Senhor e não se tornar rebelde. Apenas 3 afirmações sem comentários. Mesmo dentro do povo chamado povo de Deus, a igreja, há tempos de gerações mais ou menos compromissadas com o Senhor. Isto é fato. 2, precisamos avaliar a nossa geração, tendo como padrão a palavra de Deus, e ver o que mais tem enchido o nosso olhar, as coisas do céu ou as coisas da terra. 3, ainda há tempo para uma mudança dentro do nosso próprio coração, dar ouvido com muita atenção à palavra de Deus, ser moldado por ela e ter nela a nossa alegria plena como única regra de fé e prática. 2, deixar claro à nossa geração o legado do conhecimento, não só do conhecimento, mas do gozo, da alegria, do contentamento na obediência à palavra de Deus. Se eu não sirvo com alegria, como a minha geração vai ter prazer no Senhor? E hoje é sexta-feira, dia de oração. Ah, meu Deus, tem que ir na igreja. Ai, trabalhei tanto hoje. E já chegou quarta-feira de novo. Amanhã eu queria dormir até tarde. Tem escola dominical. Mas eu sou servo do Senhor, viu, meu filho? Não. Você é servo dos seus desejos. Seus desejos. Comece na sua casa e comece a formar uma geração cheia de Deus, para a glória de Deus. Amém? Vamos colocar em pé. Senhor amado, nós temos que contar ao Senhor, embora Tu já conheças o nosso coração, contar ao Senhor